E aí, pessoal, beleza? Um tutorialzinho rápido aqui para vocês, para a gente falar um pouco sobre gotas na aplicação, tá? Na aplicação agrícola. Agora a gente vai aprender a conhecer sobre a classificação dessas gotas, tá? Fator muito importante para você estar alcançando seu alvo com eficiência, tá bom? Então a gente vai fazer um tutorial aqui sobre gotas, tá beleza? Então aqui, ó, nessa primeira tela aqui, onde a gente tem a classificação da pulverização, certo? Então aqui a gente tem a classificação da medida da sua gota, certo? Então vamos ver aqui, ó, as classificações existentes aqui, ó. Extremamente fina, tá? Muito fina, fina, média, grossa, muito grossa e extremamente grossa, ultra grossa, tá bom? Então a classificação que você vai ver na tabelinha lá, que a ponta de aplicação vai gerar, vai estar abreviada dessa forma aqui que você está vendo. Então, extremamente fina, XF. Então, XF. Muito fina, MF. Fina, F. Como o tutorial que a gente viu sobre a tabela de ponta de aplicação, tá? A gente viu sobre uma ponta de espectro cônico, tá? Que produz a gota fina. Esse foi o tutorial que a gente gravou sobre a ponta que produz uma gota fina. Então, nós temos média, grossa, MG, muito grossa, EG, extremamente grossa e UG, ultra grossa, tá? Que são as pontas de alta vazão, no caso a preta aqui, tá bom? Então, o que que acontece? Aqui a gente tem a cor, tá bom? A cor classifica a medida da gota, tá? Então, se seu bico ele tem a cor azul, ele vai produzir uma gota grossa. Se ele tem a cor amarela, uma gota média. Se ele tem a cor laranja, uma gota fina. Então, é assim por diante, entendeu? Então, essa é a classificação. Aqui é o DMV, diâmetro mediano volumétrico, tá? Então, o que significa essa medida aqui, certo? Significa a medida chamada de micras, certo? Que é a quantidade de gotas por centímetro cúbico, tá bom? Então, aqui a gente tem a quantidade que gera, certo? De gotas por centímetro cúbico ou por milímetro cúbico, certo? Então aqui, ó, a gente pode ver que esse aqui produz acima de 622 gotas por milímetro cúbico, certo? 622 microgotas, tá bom? Então, aqui você tem a classificação, tá, das suas gotas para aplicação, certo? Então, esse é o papel hidrossensível, tá? Este papel hidrossensível, você coloca ele na lavoura e passa aplicando com o pulverizador por cima, certo? Assim, você vai ter a definição da cobertura das suas gotas, certo? Então, geralmente você coloca onde se localiza o alvo que você está querendo atingir, certo? Ou para identificar se a gota está chegando em vários ambientes, certo? Você coloca um papel embaixo, no chão, certo? Um no meio da planta e o outro na cobertura em cima, certo? Então, aqui você pode ver que quando se aplica com uma gota fina, certo? Você tem essa cobertura aqui, certo? Então aqui nós temos gota fina, certo? Aqui nós temos gotas média fina, entendeu? Então nós temos essa cobertura aqui. E assim por diante. Médio, grossa, vai engrossando conforme vai aumentando o orifício do bico e diminuindo a pressão sobre ele, certo? Esse tipo de aplicação de gota fina aqui, pessoal, é essencial para fungicidas, certo? Onde você precisa atingir o maior número de folhas da planta possível, certo? E você precisa que a cauda trafegue entre a cultura, certo? Então, para você ter essa trafegabilidade da cauda no meio da cultura, quando a cultura está muito fechada, você tem que aplicar com gota fina. Então, você vai ter essa cobertura aqui, certo? Esse formato de gotas aqui, tá? Aqui a gente já tem uma cobertura mais grossa, certo? Então, quando não se necessita muita cobertura foliar, certo? Você pode estar usando gotas grossas, tá bom? No caso de uma dessecação, por exemplo, de soja, você pode usar um bico com gotas extremamente grossas, que nem esse que você está vendo aí, certo? Vamos partir para a classificação ali, ó, certo? Aqui você tem um exemplo, né, do local aonde foi colocado esse papel hidrossensível para poder estar fazendo a medida, para poder estar tirando o exemplo de como está saindo a sua aplicação, tá? Se ela está atingindo o alvo no local aonde você deseja ou não, tá bom? Então, vamos lá, vamos partir para aqui, ó, mostrar para vocês aqui, tá bom? Nós temos aqui as classificações de pontas de aplicação, certo?
temos algumas classificações aqui, como eu falei para vocês, que existem inúmeras classificações no mercado, certo? Aqui eu trouxe as principais delas para vocês, para a gente estar dando uma estudada aqui, beleza? Aqui eu tenho um bico anti-arrastamento, tá? A aplicação de herbicidas apresenta risco de fitotoxicidade para as culturas próximas, sempre que as gotas são arrastadas pelo vento, através da entrada de ar no processo de formação de gota. Este bico consegue um equilíbrio entre gotas maiores e mais pesadas, menos suscetíveis ao arrastamento, e gotas mais finas que garantem uma cobertura mais uniforme, certo? Então o que acontece? Essa ponta de aplicação, ou bico, tá? Ela tem um sistema de ingestão de ar na gota, ou seja, ela coloca uma partícula de ar dentro da gota, tá bom? Assim tornando a gota mais densa, tá bom? Facilitando assim que ela chegue ao alvo e não seja carregada pela deriva, tá? Pelo vento, beleza? Bico cônico aqui, ó, nós temos bico cônico de turbulência. Você pode ver aqui, ó, a setinha indicando, certo? Que ele sai do bico ali, ó, a cauda sai do bico, causando uma turbulência. No caso, ela sai girando em espiral aqui, certo? Para aplicação de fungicidas e inseticidas, onde a cobertura da planta é fundamental, devem utilizar-se bicos de turbulência que funcionam com as pressões mais elevadas e produzem gotas mais finas. Garante-se assim que estes penetram no alvo biológico e aumentam a eficiência do produto fitofarmacêutico, certo? Que no caso é o agrotóxico, tá? Então, esse bico aqui, essa ponta aqui, vai proporcionar o que eu falei para vocês. Você vai conseguir a trafegabilidade dessa cauda no meio da cultura usando o bico cônico de turbulência, tá bom? Bico defletor ou espelho, vamos falar dele aqui agora. Este bico cobre uma faixa mais larga de solo, de forma mais uniforme. Torna-se assim adequado para utilização individual em pulverizadores de dorso, ou seja, bombas costais, tá bom? Por quê? Porque esse bico ele espalha mais, certo? Então, ele é mais utilizado em bombas costais, onde você tem só um bico na ponta, certo? Ou para a extremidade de uma barra horizontal de pulverização, ou seja, ele serve para você colocar no chamado, aqui na ponta da barra, quando você vai aplicar. Alguns pulverizadores têm chamado bico de cerca, tá? Que é um bico, uma ponta que fica virada, tá? Ela fica esguichando pro lado do pulverizador, ou seja, pro lado da barra. Ela não esguicha para baixo, esguicha pro lado, tá? Assim, facilitando assim, às vezes, uma aplicação na beirada de uma cerca, alguma coisa assim, entendeu? Por isso chama bico de cerca, tá? Bico de fenda, certo? Ou leque. É o popular que a gente conhece, o bico leque, certo? Para aplicação de herbicidas, utiliza-se normalmente bico de fenda, preparando para trabalhar a baixa pressão e com trajetória, ou seja, tá? Ele vai jogar a gota direto para baixo, tá? No caso assim, quando, por exemplo, você vai fazer uma aplicação de herbicida onde já foi colhido, tal, e você vai plantar o milho, por exemplo, onde não tem incidência nenhuma de mato fechado, nem cultura fechada, você não precisa de trafegabilidade da gota no meio da cultura, você usa o bico fenda leque, certo? Por quê? Porque ele vai fazer como se fosse uma varredura, vai levar pareio, não vai deixar falha, tá? A incidência de falha nesse bico é bem pequena, tá bom? Por quê? Porque ele faz uma varredura na aplicação dele, tá? Ele joga a gota direto no alvo, tá bom? Então, pessoal, aí vocês viram, certo? Um pouquinho sobre as gotas aqui, tá? Então a gente tem a classificação das gotas, certo? O papel hidrossensível que você vai usar para fazer a medição, né, da sua cobertura, como está saindo a sua aplicação aí, certo? Quando você quando você quiser saber da sua cobertura, você faz esses testes com papel hidrossensível, tá bom? Coloca lá, passa aplicando por cima, certo? Vai conferir como está saindo a sua aplicação, tá bom? Aqui a gente vai falar um pouco delas, ó. O tamanho da gota faz a diferença, certo? Então é primordial que você saiba sobre esse assunto, tá? Vantagens e desvantagens dos diversos tamanhos de gotas, tá bom? O volume de gotículas equivalentes em cada quadrante, ou seja, o quadrante é o que eu falei para vocês, é aquele quadrinho, tá? De 1 milímetro cúbico, por exemplo, entendeu? Então vai ser contado quantas gotas tem em 1 milímetro cúbico. Isso vai ser informado em micras para você. Por exemplo, 350 micras significa que eu tenho 350 microgotas em 1 centímetro cúbico. Positivo?
Então, ficou fácil, né? Então, vamos lá. Vantagens da gota de 100 micras, ou seja, cobertura de 100 micras, certo? Ó, excelente cobertura, baixo escorrimento de gotas, evaporação muito rápida. Tá, pessoal? Aqui a gente leu as vantagens, tá? Excelente cobertura, baixo escorrimento de gota, certo? A gota 100 micras, tá? A gota de 100 micras, ela é uma gota extra pequena, tá? Então, a gota muito pequenininha, certo? Que vai, né, tá proporcionando essas vantagens para você aqui. As desvantagens, se trabalhar com a gota muito pequena, a gota muito fina, evaporação muito rápida, como eu sempre falo, certo? Rápido tempo de secagem na folha, que ela seca muito rápido, então se o tempo tiver muito quente, antes dela ser absorvida pela folha, ela vai evaporar a grande parte desse agrotóxico. Potencial de deriva muito alto, porque a gota fica muito leve, então é maior a probabilidade do vento estar levando essa gota, certo? Pouca penetração no dócil da planta em condições meteorológicas adversas, tá? Quando eu digo pouca penetração no dócil da planta, quer dizer pouca trafegabilidade, tá bom? Então, significa que essa gota de 100 micras aqui, ela vai gerar pouca trafegabilidade entre a planta, entre a cultura, tá bom? Eu não falo dócil, porque se eu falar dócil, ninguém vai entender, certo? Quem é leigo no assunto não vai entender do que eu tô falando, então eu falo trafegabilidade, tá bom? Então aqui vamos para as gotas de 200 micra, aqui já aumenta o tamanho da gota, como você vê aqui, a gota de 200 micras já é maior, certo? Então, qual as vantagens dela? Muito boa cobertura, certo? Ela cobre bem, certo? Ela tem baixo escorrimento de gotas, certo? E ela tem boa eficácia para produtos fitossanitários de contato, certo? Então, o que são produtos fitossanitários de contato? Significa que esse produto vai causar o seu efeito simplesmente tendo um contato imediato com a planta ou com a praga, certo? No caso, é usado muito inseticida de contato. No caso, você pega um inseticida, aplica, assim que ele pegar no inseto, ele já vai começar a matar esse inseto, entendeu? Então, é de contato, tá bom? Então, são essas as vantagens dessa gota, certo? 200 micra. Vamos ver as desvantagens dessa gota. Ela tem evaporação rápida, tá? O tempo de secagem dela é rápido na folha, tá bom? Ela tem alto potencial de deriva, porque ainda assim é uma gota leve, tá? Ela tem penetração moderada no dócil da planta. Ela não tem muita trafegabilidade, então ela penetração moderada, certo? No dócil da planta, em condições meteorológicas adversas, tá? Quando eu falo de condições meteorológicas adversas, eu tô falando de, por exemplo, eu tô aplicando, certo? E o tempo tá seco e tá bem parado de vento, certo? Não tem indício nenhum de vento, certo? Então, essa gota, ela não vai trafegar, ela não vai chegar nos pontos adequados, então ela não vai estar trafegando no meio da cultura, certo? Ela vai direto pro solo. Essas são as condições adversas, tá bom? Para o caso, né, de uma aplicação que necessita de trafegabilidade entre cultura, ou seja, penetração no dócil da planta, beleza? Partindo aqui para 350 micras, essa gota já se torna uma gota, né, grossa já. Uma gota bem grossa, uma gota bem densa, tá? Vamos ver as vantagens dessa gota aqui de 350 micras, tá? Boa cobertura, tá? Ela tem evaporação moderada, certo? Ela já não evapora, né, com facilidade. Baixo potencial de deriva, certo? Porque é uma gota pesada, certo? Boa penetração no dócil da planta em condições meteorológicas adversas, certo? Ou ela desce bem, tá bom? E boa eficácia para muitos produtos fitossanitários de contato, certo? Então, ela é boa para aplicar um inseticida, por exemplo, tá bom? Desvantagens: pode escorrimento de gotas, certo? Então, o que pode ocorrer? Escorrimento. Por quê? Porque ela é uma gota densa, certo? Ela é uma gota mais grossa. Se você já chega para aplicar e a sua folha, a sua cultura já ainda está molhada com orvalho, por exemplo, você aplicando com gotas grossas de 350 micras, certo? Provavelmente você vai ter um escorrimento dessa aplicação. Então, muito cuidado na hora de aplicar com essas gotas mais grossas, beleza? Devido ao escorrimento, tá? A gota de 600 micra, que é a gota extremamente grossa, né? Já parte para uma gota extremamente grossa, né? Vamos ver as vantagens dela, tá? Demorada evaporação, certo? Porque ela pega na planta e vai ficar lá um bom tempo, porque ela é muito grossa mesmo. Ela tem potencial de deriva muito baixo, entendeu? Porque ela é pesada. Boa penetração no dócil da planta em condições meteorológicas adversas, tá? Então, a penetração dela é boa. E demorado o tempo de secagem na folha. Ela vai ficar lá por bastante tempo, certo? As desvantagens
dessa gota? Baixa cobertura em volume de cauda baixo, alto escorrimento de gotas, eficácia reduzida para muitos produtos fitossanitários de contato. Então, a eficácia dela já não é tão garantida, tá? Para alguns produtos fitossanitários, beleza? Então, pessoal, a gente falou um pouco das gotas aí, tá? Qualquer coisa, qualquer dúvida, tá bom? Vamos pesquisando e vamos se atualizando sobre as condições que a gente tem para estar aplicando. No caso aqui a gente falou de gotas, mas ainda vem muita coisa pela frente. A gente ainda tem que conversar sobre condições climáticas, tá? A gente tem que conversar sobre vários outros fatores que podem estar influenciando, tá? No mau resultado da sua aplicação. Beleza? Forte abraço, fiquem todos com Deus. O meu muito obrigado.